Oi galera, então como eu disse que eu ia gravar um vídeo para explicar para vocês a aula que a professora deu aquele dia de filosofia, né, para o segundo ano. Eu achei a professora muito legal, muito boa, ela explica muito bem, dá para ver que ela tem um embasamento muito bom. Prestem atenção nas aulas porque ela é realmente muito boa. Vai agregar bastante, tá bom? Então assim, eu anotei a aula, eu assisti a aula e anotei, que é o que vocês têm que fazer também, que é o que ela disse, acostumar a tomar nota. Eu já tenho esse costume, tudo que eu vou fazer, eu anoto, eu tomo nota. Por quê? Porque texto, a gente não consegue, eu pelo menos não consigo aprender muito lendo textos. Então, se eu presto atenção no que a professora está falando e anoto, isso com as minhas palavras eu consigo entender melhor depois. Então é assim que eu estudo. Então, como ela disse também para vocês tomarem nota, tomem nota, tá bom? Eu tomei as minhas notas, eu fiz as minhas notas e agora eu vou falar rapidinho para vocês sobre a aula, que vocês tiveram aí algumas dificuldades, não entenderam direito. Inclusive, essa atividade que ela passou vai ser a atividade que eu quero para a próxima semana. A partir de amanhã, quinta-feira, dia 7, tá? Dia 7, eu vou enviar para vocês. Vai começar a contar a partir do dia 7, a partir de amanhã até a próxima quinta-feira, vocês me entregam, tá bom? Daquele esquema que vocês me mandam fotos no WhatsApp, tá? Então vamos lá. Ela começou falando, o tema da aula era ética e filosofia. É um tema que a gente já conversou, a gente já tinha falado a respeito disso, a respeito de ética, a respeito da filosofia, do início da introdução da filosofia. Eu conversei com vocês a respeito lá da mitologia grega, que começou, que eles tinham a necessidade de acreditar em coisas, inventaram tudo aquilo para poder se sentir seguro. E aí depois vieram os pré-socráticos e começaram a procurar a arqué, que significa o princípio de todas as coisas. Então eles começam a pensar mais racionalmente. Eles separam ali, né, a mitologia, que seria a religião deles, e começam a pensar mais racionalmente qual seria o princípio de todas as coisas, né? Então, daí começa a filosofia lá com os gregos. Tem os pré-socráticos, que são os anteriores a Sócrates, e depois os posteriores, né? Tem Sócrates e os posteriores. Então ela começa lá com a etimologia das palavras, né? Ela pergunta o que significa filosofia, né? Etimologicamente, o que significa etimologicamente? O significado da palavra, porque a nossa língua ela vem do latim, né? E que tem muita coisa do grego. Então ela faz isso, ela pergunta etimologicamente o que significa filosofia. Então, filosofia, se você pesquisar no Google, ela até disse isso, que muitos de vocês pesquisaram no Google, significa, né, separando ali filos e sofia, né, amor, a sabedoria, no caso, mas vai muito mais a fundo. Então, o ethos, né, que ela coloca lá, seriam, em grego, significa hábitos, modos de ser. Então, o que é da ética, né? Que a palavra ética vem de ethos, do grego, que seria mais ou menos o que está dentro da gente, o ser, o nosso ser, o que a gente pensa. Então, ética está ligado a uma questão do que a gente pode escolher, né? Por isso que quando a gente fala assim, aquela pessoa não tem ética. Por quê? Porque ela pode escolher ou não, no caso. No caso, não deveria poder escolher, né? Nós temos vários tipos de ética. Por exemplo, tem a ética profissional. A gente tem que manter uma ética profissional, né? Depende do lugar que você trabalha. Todo lugar, todo trabalho tem a ética profissional.
cada lugar é diferente um do outro. Tem a ética, por exemplo, quando você vai na casa de uma pessoa, você tem que manter uma ética, né? Você não vai fazer coisas que vá ofender aquela pessoa e tudo mais. Então, tá ligado ao ser. Então, ela disse, né? Segundo o que ela disse na aula, que eu tô explicando a aula dela para vocês, que pode ser relacionado ao que está dentro da gente, falar do nosso ser, de nós mesmos. Nós temos controle sobre os nossos sentimentos, então a ética estaria ligada mais ao ser, ao sentimento. E, por um outro lado, a moral, ela é uma estrutura maior. A moral, ela é alguma coisa que ela é posta pra gente. A gente é ensinado, por exemplo, desde criancinha, os pais da gente, eles possuem uma moral, seja uma moral cristã, seja uma moral, seja do que for. Todo mundo tem uma moral e a gente cresce com essa moral. E aí existe a moral maior, que é a que rege a sociedade. Por exemplo, ninguém vai sair pelado correndo na rua, né? Vai infringir a moral, os costumes. E a moral, isso a gente já conversou também, que ela muda conforme o tempo, conforme os anos e tudo mais, ela muda, né? Graças a Deus, né? Como eu já disse em outras aulas, por exemplo, nos anos 20, a mulher seria mal vista se ela saísse sozinha sem o marido e tudo mais. E isso está relacionado com a moral, com o que era imposto pela sociedade. Hoje em dia não mais, hoje em dia, né, graças a Deus as mulheres são livres, né, nem tanto, mas ainda existe aí um machismo estruturado, um controle, mas isso é história para outra aula. Então essa é a diferença entre ética e moral. Ética faz parte, faria parte do ser, da gente escolher qual cartilha a gente quer seguir, né? Entende? E a moral seria mais ligada ao que é imposto pra gente. Então, no caso da moral, teria, por exemplo, o valor A e o valor B, né? Eu vou escolher, né? Não tem como, tá imposto pela sociedade. A ética, ela tem esses valores A e B que a gente pode escolher. Não, pra mim isso é ético, eu acho ético, né? Pro outro pode ser que não seja. Então são essas as diferenças. Que mais que ela colocou lá de interessante? Daí ela entra no tema solidariedade, né? Ela entrou no tema solidariedade, ela colocou também o que significaria a etimologia da palavra. Fala oi. Oi. Fala oi. Oi. Fala filosofia. Mãe, cadê? Fala pra eles assim, estudem. Estude. Então tá bom, então vai lá agora com a Juju brincar. Gente, a gente trabalhar em casa é assim, né? O professor tá aqui, ó, sofrido. Então tá, então solidariedade. Ela colocou lá que a gente pensar conceitos é difícil. O que é solidariedade? Na hora você responder. Tudo bem se você não responder na hora, eu concordo muito isso com ela, sabe por quê? Volta lá no Sócrates, ela falou isso, eu concordo absolutamente também, é a mesma coisa que eu penso. O que o Sócrates fazia, o método socrático, que eu já expliquei para vocês também. O método socrático, ele é baseado no desconstruir para depois, do nada, né, começar a pensar de novo. Então ele chegava pro cara e falava assim, você sabe o que é solidariedade? E o cara falava, sim, eu sei, solidariedade é ser bom para os outros. Mas será que só ser bom para os outros é solidariedade? Entendeu? Então aí ele partia dessa ironia e maiêutica, que é um método socrático, que eu já expliquei para vocês, que ele faz a pessoa admitir que não sabe. E aí, a partir do que ela não sabe, aí a gente vai construir junto um conceito de solidariedade, no caso, que é o que a gente está conversando aqui.
Então, solidariedade. Solidariedade pode abranger tanta coisa. Ela coloca lá dois, né? Ela coloca dois significados, vamos dizer assim. Ela coloca o do romano, que vem do romano, que a gente tem uma herança muito grande dos romanos, que é o direito, né? Eles deixam pra gente essa herança, que vem do direito romano, por isso que tem muitas palavras no direito que é em latim. Por quê? Porque vem do direito romano. Essa é a herança que os romanos deixaram pra gente. Então, para os romanos, tem lá o obligatius insolidus, que significa, que inclusive ela coloca um termo ali bem fácil de vocês entenderem, que é um por todos, todos por um, que é a obrigação de você cuidar do outro. Então, seria uma obrigação de cuidar do outro, né? Para os romanos seria isso. E aí ela coloca também a solidariedade no sentido judaico-cristão, que viria da palavra, do sentido de caritas, que é caridade. E aí já tem um outro sentido, que vai aí do altruísmo, da empatia e tudo mais que a gente pode ter pelo próximo, né? Para mim, solidariedade, caridade, eu entendo como você fazer o bem pro próximo, sem esperar nada em troca, existe essa coisa que eu falo muito, tem gente que fica comprando terreno no céu, né? Que faz coisas aqui na terra pensando, não, eu tô fazendo porque Jesus vai me gratificar com alguma coisa. E para mim, no meu entendimento, isso já tá errado. Você tem que fazer pelo próximo porque aquilo é o correto a ser feito. Se você vê alguém passando fome na rua e você pode ajudar, você tem a obrigação moral de ajudar, né? Aí volta lá no moral, né? Que a gente é influenciado por essa moral, mas mais do que a moral, você ter o senso de que é o certo a ser feito e não ir lá com uma câmera, tirar foto. Isso pra mim também já não é. A caridade, ela tem que ser anônima, porque se não for anônima, não é caridade. Pra mim, no meu entendimento, já não é caridade. Já passa a ser, não sei, qualquer outra coisa, mas não é caridade. E aí ela fala essas duas, né, noções, romano e judaico-cristã. E aí ela fala lá do Keynes um pouquinho. Keynes foi ele tem uma teoria econômica que depois da Segunda Guerra se torna bastante interessante, ele se torna bastante conhecido, porque ele diz que o Estado tem que intervir, não tem como ter esse liberalismo econômico, né, que o Estado não se autorregula, não existe mão invisível, mas isso é uma outra coisa, é economia. Mas o Keynes, ela traz aqui o Keynes para dizer que o Keynes diz que o Estado tem a obrigação de ter essa solidariedade com o povo, que essa coisa de ação social, que o governo tem sim a obrigação, eu também acredito nisso. O governo tem a obrigação de dar o mínimo para o cidadão poder viver. E aí, gente, ela acaba dizendo o seguinte, que é a tarefa de casa, para vocês construírem um parágrafo que vocês enxerguem essa relação entre ética e solidariedade. Legal? Se vocês conseguem enxergar essa relação entre ética e solidariedade. Tá super fácil, tá bom? Vocês façam e me entreguem na próxima semana. Legal? Eu espero que vocês tenham entendido. Segundo ano, estudem, fiquem em casa, tá bom? Tô morrendo de saudade de vocês. Um beijo!